nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
tchananã. Boa noite, queridos amigos. Que bom tá de volta para casa. Muito bom passear, mas é muito bom voltar para casa, né? Já começamos agradecendo a Suzana Mara dos Anjos e a Marlizinha e o Carlinzinho, que nos acolheram nesses dias, né? Tínhamos trabalho a fazer e, ao mesmo tempo, nós nos divertimos e foi muito agradável a companhia deles, que nos receberam com tanto amor, com tanta gentileza, porque a gente realmente desestrutura qualquer lugar que a gente vai. A gente muda tudo para fazer o estúdio e aquela confusão, e eles são pacienciosos, né? É uma gracinha. São companheiros que nos ajudam muito, né? E recebem toda a família Eva, porque onde a gente vai, a gente leva o Eva, né, gente? Não é pouca gente, não. É muita gente. Deixe-me ver quem já chegou. Olha, já estamos com quase 300 pessoas, que coisa boa! Boa noite, Áurea, Vina Alves, Rosa Camargo, Antônio Souza, Florisa, Wanda César, Liege, Pati, Carmen, Silvano, boa noite, Neumi, Araguá, Raoli, Vera da Silva, Ana Patrícia, Débora, Arlete, Neiva, Graça Freire, Cláudia Rodrigues, Ana Ávila, ô Ana, saudade de você, Rosa Camargo, Sandra Ferreira, Feliciana, Edna, Tatiana, Marilene, Flávia, Simônia, Ana Cláudia Vitorino, somos uma super família, Soraya Só, Alice Cuscuma, Odete, Ivanilda, Deise, Marli, Edna Lima, Cristina Lemos, Irailde Alves Cunha. Quem mais? Ivone Dantas, Ângela Xavier, Nadir, Feliciana, Ana Patrícia Falcão e crianças, Dorinha, Cássia Morata, Cláudia Lima, Leila, Rocilda, Márcia Fernandes. É muita gente, né? Que coisa boa. Margarida. Pois é, Ana Ávila, quem não está trabalhando muito, né? Parece que agora o nosso nome é trabalho, sobrenome serviço. Elisete, Melzinha, Andréia Lemes, Rebeca, Piazentini, Ana Graciele, Rubem Amara, Edilene, Maria Alice. Que legal, gente. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos mesmo. É uma alegria estar com vocês. É uma hora muito boa do dia, muito boa. Então vamos acender as nossas lanterninhas, avisando a Jesus que nós já estamos aqui, prontos para a noite de hoje, com muita alegria, com muita satisfação e muita gratidão. Agradecemos a Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, toda a espiritualidade que nos acompanha, nos entende, nos alivia e faz do nosso Evangelho de amor sempre umas noites muito agradáveis, de muito aprendizado. Muito obrigada a todos que curtem o Eva, que gostam do Eva, todos aqueles que protegem o Evangelho de amor. Nós agradecemos a espiritualidade maior, que não tem preguiça e não desiste de nós, mesmo sabendo ainda que andamos a passos lentos, eles nos acolhem, nos amparam, como a todas as nossas famílias. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, por tanto amor, por tanta luz. Agradecemos a presença de todas as famílias, como também de todos os desencarnados que vêm com sede de acolhimento, que sejamos fraternos, elevemos as nossas vibrações para que possamos contemplar a todos, encarnados e desencarnados,
com as boas vibrações do Evangelho de Amor. E somando toda a nossa alegria de todas as famílias, vamos endereçar essas boas vibrações ao nosso Brasil, que tanto amamos, aos governantes, estendendo além do Brasil a todos os continentes, todos os países, todos os governantes do mundo, todos aqueles que receberam a missão de conduzir um povo ao progresso. Que suas mentes sejam tocadas, como também seus corações. Que a sensibilidade afetiva, amorosa, caridosa e fraterna toque cada um desses corações destinados a cuidar da humanidade. A humanidade adoecida precisa de carinho, de amor para progredir em paz, aliviando as dores que são necessárias, que ninguém pode passar por nós. Mas aqueles que são responsáveis pelas nações podem fazer uma vida muito melhor. Que Deus toque o coração de cada um, para que toda a humanidade passe pelas provas, pelas expiações, de cabeça erguida. Enfim, Senhor, nós nos agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos, Senhor, Teu amparo e a Tua luz para clarear a nossa mente e a nossa estrada. Muito obrigada e assim pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus. Eu perdi a conta de que número é hoje. Boa noite, menininho. Fala para nós. E hoje a gente está no Face também? Sim. Coisa boa. No meu? Sim. Gente, que bom. Alô, alô, meu povo. Boa noite. E aí, gente, terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Eva 629. Oh, 629. Eu andei misturando esses números de Eva esses dias para trás, viu? Foi, né? Ainda bem que o povo me ajudou aí. Gente, olha, nós fizemos uns testes aí, né, nessa transmissão simultânea, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Nós fizemos, num primeiro momento, pela página Liz e Alex, deu tudo certo. Hoje aqui na sua página, aqui tá dando umas patinadas aqui, viu? O que é patinar? Não sei não, depois você põe umas gasolina a mais nesse Facebook seu aí, porque tá... Mas tenham paciência, gente, é um período de experiência ainda, né? Nós fizemos uma pesquisa esses dias com a turma do Eva e eles sugeriram que a gente transmitisse também pelo Face. Ah, eu achei aqui. Tá? São experiências. Cidinha Silva tá por lá, a Aurezina, a Soraya, a Adélia Ferreira, a Dona Benedita Dessa, a Melzinha sempre presente, Vilmar Souza, se eu não estou enganado, é lá de Jijoca de Jericoacoara, viu? Ô, gente, aí no Quem Face, mais? compartilha aí, esparrama isso aí. Romualdo Machado, nós já fez um alerta aqui em relação ao áudio, vai ajustando, gente. Michele Mesquita, Laerson Albuquerque, presente aqui também. Ixi, agora não dou conta mais não. O negócio aqui agora virou coração. Maria Júlia, Marina Ferreira, lá de Tumbiara, Goiás. A Claudete da Silva, Eudair. Bom, tem aí. Nós vamos tentar acompanhar aqui um... Vocês assistem dos dois, fiquem logados aí nos dois. É isso mesmo. Muito bem, olha aqui no YouTube também os comentários tá a 1000 por hora. O Carlos da Oca do Milho passou aqui parecendo The Flash aqui, olha só. A Ângela, lá de Tamarandiba, está acompanhando pelo Facebook. Elizabeth Jimenez, Rosane Guzmão, desejando boa noite aqui para todo mundo. Uai, Kelly, você apareceu por aqui agora? A Kelly tá nos dois também? A Kelly tá nos dois. Olha, eles estão lá no aeroporto de Jijoca de Jericoacoara. Deixa eu te contar uma fofoca. Não é possível. Eles estiveram pertinho do espaço de Aeromão. Nossa, que legal. Ângela, quando você Se tiver... você descobriu onde que é a Ângela, não conta. Não podemos divulgar ainda. Ô, Ângela, depois quando você chegar, que tiver desfeito as malas e tal, você me chama pra gente conversar. Ó, alô, alô pra tia da Renata Rodrigues, lá de Araxá. Tia Zola. Seja bem-vindo.
A Tatiana Weber tá fazendo era hoje, parabéns. Você não tá sozinha não, mesmo? Viu? Parabéns, Tatiana. Não tá sozinha. Tem a Ivani Elias também, aniversariante. A Cássia Morada. Parabéns, Menina, Cássia. a Cássia Morada, ela, né, já adquiriu uma daquelas telas, né, para os tijolinhos lá do Espaço Jeromão. E ela tem um ateliê e ela colocou a tela assim, ó, bem na parede Eu queria do ver. ateliê. Eu vou separar essas imagens aqui, tem muitas fotos já recebidas. Aqueles que autorizarem a gente vai divulgar aqui no Eva, tá? Thelminha, ela é cunhada da Flávia Silveira, também está aniversariando hoje. O Tiago foi lá em Jijoca. Nossa, a gente tivesse lá, hein? Para passear com ele. Tiago é gente boa, um menino do bem. Gabriela, filha da Vera Matos, também está aniversariando hoje. A Vera, muito querida do nosso coração, né, Vera? Os filhos aniversariam, né? E a gente fica com o coração em festa também. Muito bem, gente. Nossa, eu tô perdidinha aqui com os dois agora. Não sei o que vai ser de Não, mim. você... Com um eu já não funcionava. Dorinha Galvão, presente aqui também. Mas vamos lá, gente. O tema hoje, ele promete, né? Ontem nós já começamos aqui a conversa sobre advertência, né? Ontem nós tivemos a ajuda, né, do Carlinzinho e da Marlinzinha, e fica fácil falar desses assuntos, né? Mas hoje nós vamos ver o que a gente apronta aqui. Se tiver mais algum aniversariante, manifeste-se, por favor, viu? Então vamos lá. Gente, a mensagem, ela está no livro Amanhece, é uma mensagem do nosso querido André Luiz. E ontem, né, a Marli fez várias citações de André Luiz, né, no finalzinho do Evangelho de Amor, e hoje nós estamos aqui com o texto de André Luiz. Mas antes de adentrarmos ao texto, propriamente dito, tem aqui um comentário que antecipa, né, a mensagem de André Luiz, anotação de Chico Xavier. A reunião da noite foi no momento de oração e culto de nossos princípios, com 5 amigos motoristas provenientes do Rio, de passagem por Uberaba, a caminho de férias rápidas em Goiás. O povo sai lá do Rio de Janeiro para tirar uma férias no meu Goiás. Eita. Antes de nos acomodarmos para a prece, falávamos sobre advertências e críticas nos caminhos da vida. Nossos amigos, de modo geral, manifestavam-se contra o espírito de análise que não podemos dispensar em nossas experiências do dia a dia, de modo a bem cumprirmos as nossas obrigações. Não concordavam com avisos e anotações fraternas, externando o ponto de vista de que toda pessoa deve aprender de modo irrestrito por si mesma. Iniciamos o nosso ligeiro encontro na prece e o Evangelho segundo o Espiritismo nos deu para estudo o item 20 do capítulo 10, oferecendo-nos campo a excelentes considerações. Ao fim da reunião, André Luiz nos deu a página de encerramento. Bom, gente, essa aqui é uma reunião, eu diria assim, típica, né? Na presença de Chico Xavier. Acolhida, né, aos visitantes, aquele papo gostoso ali inicial, realizava uma prece, trocava umas ideias, né? Logo em seguida uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra era cedida a vários do grupo, né, do Chico. Após estas considerações, normalmente, né, o Chico dedicava alguns momentos, ou vários momentos, né, às psicografias. Cartas consoladoras, muitas mensagens, né, que logicamente transformaram-se em livros, e não foi diferente nesse dia. Mas, para não ficar a curiosidade, já que naquela noite os companheiros do Rio de Janeiro, viajantes, passando por Uberaba, caminho de Goiás, consideraram que a gente não precisa de advertência, não. Nós temos que aprender por nós mesmos, né? Se alguém errou para lá, o erro sirva para o aprendizado dele. Eu não preciso da consideração dele, eu preciso errar por minha conta para que eu aprenda. Essa era a opinião.
E o Evangelho segundo o Espiritismo ofereceu então o item 20 do capítulo 10. E eu faço a leitura aqui na íntegra, considerando que foi uma pergunta, né, que foi direcionada por Kardec, e essa pergunta foi respondida pelo Espírito São Luís. Isso aconteceu, essa resposta veio em Paris no ano de 1860. E a pergunta foi a seguinte: é repreensível observar as imperfeições dos outros quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo não as divulgando? E São Luís responde: tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria até inconveniente não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer que essa observação seja em detrimento do próximo, desacreditando desnecessariamente junto à opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para comprazer-se consigo mesmo, num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria com o fato de apanhar outros em erro. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal, no que diz respeito ao público, limitamo-nos a observá-lo para dele extrair um proveito pessoal, isto é, para estudar como evitar o que se censura nos outros. Além disso, essa observação não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não observasse os modelos? Então, gente, é muito interessante, né, como a espiritualidade atua. Eu acredito que, né, essa turminha, né, vinda do Rio de Janeiro indo para Goiás, não imaginava, né, que estavam, né, prestes a se depararem com essa leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Devemos repreender os outros, as advertências são importantes, não são, são necessárias. E aqui nós temos uma orientação de São Luís, né, fantástica. Porque às vezes a gente busca divertir as pessoas, apontar os erros, simplesmente para expor as pessoas publicamente. E hoje está muito fácil, né? Porque com as redes sociais, com esses telefoninhos que a gente fica na mão, gente, mas que facilidade para esparramar coisa ruim, né? E ao mesmo tempo coisa boa. Outras vezes a gente simplesmente faz isso por alegria, né? Aquele que gosta do mal feito. Já escutou essa expressão? Nossa, fulano gosta do mal feito. Então não tem sentido nenhum, né, realizarmos apontamentos de defeitos com esses requisitos. Não tem sentido. Agora, São Luís já diz, olha, se você quiser observar, para aprender com isso, para tirar proveito para si mesmo, está valendo. Então aqui já deu uma resposta fantástica para aquela dúvida que pairava no ar, não é verdade? Mas, logicamente, que André Luiz veio acrescentar ao final da reunião e daqui a pouquinho a gente volta com a mensagem do nosso querido André Luiz. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia che ci porta ao cuore sempre de più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita
gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più è o nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza, splendida bellezza, immensità armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso dolce che mi fa cantare. Se la mamma mia, se la mamma mia. E como é que tá chegando o som aí, gente? Cada um chega de um jeito? Não, tá regularizando já aqui, ó. O pessoal tá correndo aqui pro Facebook para escutar a música, pra poder botar figurinha, viu? Ah, é? A Cíntia Borges falou que essa música lava a alma. Lava O mesmo. Jorge Castelo Branco está agradecendo aqui. A Joana Pato presente. Muito bem. Vamos lá. Gente, alguém aqui... Eu vou perguntar assim simplesmente para estimular as respostas, tá? Mas eu sei que a resposta é positiva. Alguém aqui já passou por um acidente de trânsito por falta de observação do semáforo? Ou você não observou, ou alguém não observou? Furou o sinal, não é assim que a gente fala? Fulano furou o sinal. Tava verde pra mim, eu passei esses dias, meu irmão, aconteceu isso com ele. Deu um susto que eu vou te contar uma coisa, né? Uma senhora furou o sinal, é assim que a gente fala, furou o sinal. E foi uma confusão, gente. Me conta aí, eu quero saber se aqui já aconteceu situação semelhante com alguém. Alguns aqui já estão agradecendo a Deus. A Marinalva Rocha já passou por essa situação. Você está acompanhando aí no YouTube ou no Facebook para eu saber o que eu acompanho aqui para a gente ajudar na interação? Eu estou no Facebook. Então vamos lá. Ajuda aí a observar as respostas dos nossos amigos aí. A Marilene Berto também já presenciou, já passou por essa situação. Dona Francisca Bittencourt também. Olha, a Marinalva Rocha falou que perdeu a perna num acidente. Foi questão de semáforo? Entenda bem, gente, eu não estou considerando assim acidentes não relacionados a semáforo, viu? Quem mais aí? A Lenice falou que já levou uma multa, inclusive. Alguém aí do Facebook manifestou? A Maria Júlia. Maria Júlia falou agora. Quem mais? A Fátima Croco a também. Disse que nunca passou. Quem mais? Pois é. Vamos lá. Eu estou perguntando isso porque André Luiz vai nos convidar a utilizarmos essa analogia, essa comparação, porque ele diz que se você não acredita na necessidade de advertências para a execução exata de suas tarefas no mundo, observe o trânsito de sua própria cidade.
Antes de tudo, em qualquer via pública, você é obrigado a refletir na segurança de todos, de modo a sustentar a tranquilidade própria. Direção defensiva, não é assim que você aprende lá na tal da autoescola? Tem amigo meu que falou assim, leques de Deus, tem que dirigir para mim e para os outros. Ele ainda falou, deixa, mineiro fala assim, gente, para mim e para os outros. Como as pessoas são desatentas, né? E eu ainda pensei assim, e nós também desatentos, né, gente? De vez em quando a gente dá umas desligadas assim, quem nunca teve essa experiência, principalmente em rodovia? Parece que você dá um apagão e quando você percebe, você já parece que você rodou ali uns 500 metros, não vou colocar uma distância muito grande, uns 200 metros, assim, poxa, mas espera aí, deixa eu sintonizar aqui novamente. Então nós somos assim, infelizmente, a nossa atenção e parece que ultimamente nós somos mais estimulados ainda, né, a não concentrarmos tanto. É como se a gente fosse dispensando, né, algumas competências que nós trazemos em nós. As facilidades, né, que são colocadas à nossa disposição vão fazendo com que nós dispensemos atributos extraordinários. Quer um exemplo? Calculadora. Fila do caixa do supermercado. Deu R$ 4,75, você dá R$ 5, a pessoa pega a calculadora para calcular o troco. Então, isso tem acontecido com o nosso cérebro. A gente vai deixando de exercitar. Tudo aquilo que não é exercitado, ele atrofia. E a nossa atenção, de certa forma, ela está bem congelada. O pensamento vai ficando mais lento ou mais acelerado, que é a mesma coisa, né? Você não consegue focar, você não consegue manter um nível de concentração. E esses aparelhinhos que a gente tem na mão aqui são top de linha para fazer isso. Ou seja, a cada dia que se passa, né, há uma necessidade maior ainda dessas advertências. Eu não estou dizendo nem do aspecto moral, né? Como eu contei aqui para vocês dia desses, de um amigo nosso, né, que faz parte do Corpo de Bombeiros, que nos informou que na visita que receberam, né, dos bombeiros japoneses, eles não entenderam nadinha. Por que aqui tem tanto quebra-mola? Você já tem as placas de velocidade ali indicando, né, as advertências já estão ali, mas nós estamos tão necessitados de advertências que a placa não é suficiente, é preciso pôr quebra-mola. E tem uns que põem quebra-carro, né, porque não é um quebra-mola, bichinho dessa altura. Não é? Pensemos nas advertências necessárias, tá bom? Daqui a pouquinho André Luiz volta aqui. Cantemos, por gentileza. Preciso parar, nem que seja um segundo. O que é feito do mundo e onde chegamos agora? É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento. Parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras
preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo, abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijinho perfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso. Disseram aqui que essa música é uma prece, que acalma a alma. Mas é mesmo. É interessante que cada um vai pescando dessa canção frases, sabe? E eu fico daqui imaginando que são frases que chamam atenção, né? É preciso levantar do chão. Alguém disse aqui. Muito bem. Vamos lá. Antes de tudo, lembra disso, hein, gente? Ó, a frase que nós encerramos o bloco anterior. Em qualquer via pública, você é obrigado a refletir na segurança de todos, de modo a sustentar a tranquilidade própria. Né? Eu não anotei aqui, o comentário subiu, mas teve alguém aí que disse que numa desatenção foi tirar o carro da garagem e bateu no carro do vizinho. Não tira tranquilidade, gente. Eu estou falando de uma coisa simples, né? Porque coisas a gente ajeita, né? A gente arruma. Isso aí é o de menos. Eu ouvi o Carlos comentando dessa semana, dando um conselho. Ele falou assim, ele comentando sobre isso, né? Falou, olha, as coisas, né? Uma cidade passando por uma situação de inundação, as coisas a gente organiza, compra outras, pinta a casa, ajeita o telhado, né? Essas coisas são mais tranquilas, mas quando envolve pessoas, aí é mais complicado. Mas mesmo com as coisas, a intranquilidade, ela acontece. Quando nós batemos um carro, mesmo que não tenha ninguém, nenhum passageiro ali, isso não gera um transtorno na nossa intimidade? Em todos os aspectos. Emocionalmente, a gente fica alterado, né? Algumas pessoas praticamente entram em pânico.
É natural que isso aconteça. Por isso, refletir na segurança de todos tem muito sentido. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo aí tem carro, gente? Vamos fazer uma pesquisa aqui agora. Eu descobri que agora aqui no YouTube e no Facebook dá para fazer pesquisa, mas eu só leio essas pesquisas, só vem na minha cabeça na hora. Não dá tempo aqui de interagir com todas essas coisas, né, essas tecnologias. Todo mundo aí tem carro? Lógico que não, eu sei que não, né? Mas vamos pensando. Os que têm são habilitados? Já tiraram a carteira de motorista? Os que são habilitados, sua carteira está em dia? Ou você é daqueles que vai, agora que você vai ver, pera aí, Alex, eu nem sei, e vai olhar nela e vai descobrir que venceu faz 2 anos. Quer ver que tem gente que vai Você acontecer? acredita que teve uma época aí que eu fui pegar um avião, né? E geralmente eu dou a identidade, não a carteira de motorista, né? Aí nesse dia, não sei porque, eu dei a carteira de motorista. Sabe quanto tempo que ela estava vencida? 2 anos. 2, tá? Eu tô falando. Eu quase caí para trás. Aí a moça falou, com essa aqui você não embarca. Eu falei, Senhor da Badia. Eu não desconfiei, né? Nunca me pararam numa blitz nesse tempo aí. Agora a minha venceu, né? Esse mês. Mas agora... Antes de vencer, você já... Não, antes de vencer, né? Vence dia 19, né? Você já foi lá e renovou a bichinha. Já fui, já renovei. Nunca mais, gente. Que susto, viu? Pois é. Então, essas situações que eu coloquei, olha, tem alguns que não têm carro, tem outros que têm, outros que têm o veículo, mas não têm habilitação, tem um motorista, outros têm o veículo, têm habilitação, outros têm o veículo, têm habilitação, a habilitação está vencida, outros não têm o veículo, mas têm habilitação, e aí por aí vai, né? As situações são as mais diversas. Alguns já sofreram acidente, alguns já bateram de carro, alguns já atropelaram moto, outros nunca tiveram acidente, não tem nem um pontinho na... Eu nunca fui multada. Parabéns, Gente, eu tenho umas 200. Verdade, eu dirijo tem o quê? 30 anos? Menina, eu fui ver minha lista de multas só na Localiza. Eu já tinha que ter tomado a minha habilitação já há muito tempo. Não, mas é porque no seu caso, né, que a gente pega muita estrada, e você que dirige, gente, são uns pardais muito estranhos, né? É muito Pois esquisito. mas é assim, né? Muito bem, agora, ó, esquece o veículo material lá, chamado carro, caminhão, ônibus. Quem é o motorista da sua vida? Até agora foi só a introdução. Agora que é, eu sei que os comentários aqui ainda estão um pouquinho atrasados, né? Demora uns 20, 30 segundos para chegar aqui o retorno, né? Quem é o motorista da sua vida? Porque pensando nessa ótica, todo mundo é motorista. Você pode até achar que quem dirige a sua vida é o maridão. Não é, és tu. E aqui é que André Luiz quer conversar com a gente. Ele simplesmente está usando uma comparação, gente. É didática isso. É para se fazer compreender. Esse é o objetivo. Até aqui foi só para fazer a introdução para a gente chegar nesse ponto. A partir de agora, todas as comparações que André Luiz fizer, pega essa comparação e coloca na viagem da sua vida. Você é o motorista da sua vida. Então, se você for responder perguntas, você já bateu o carro? Você traz isso para a sua vida. Já deu umas trombadas por aí, dirigindo a sua própria vida? Saiu tudo arranhado da banda de lá? Já atropelou alguém? Já foi atropelado?
Vixe. É isso, é nesse sentido, né, que nós vamos entender. Será que eu tô, se tivesse, você chamou de pardal, né, esses fiscais de trânsito que ficam tirando retrato da gente aí. No meu caso, fotografia, o retrato, cara, hein? É. Menina do céu. Um retratinho daquele, mal feito, que eles ainda põem uma risca preta no meio dele assim, para não parecer as feições da gente. O mais barato é uns R$ 200. Dá para comprar uma câmera fotográfica, tirar foto à vontade. E na vida? Será que os nossos excessos de velocidade não são registrados? Será que quando a gente avança o sinal, não tem uma multinha no nosso histórico? Então, depois de refletirmos sobre a segurança de todos, André Luiz diz o seguinte: nós precisaremos considerar o impositivo de autopreservação. Porque pode ser considerado um desencarne, por exemplo, por imprudência, por excesso de velocidade, um suicídio. Talvez nem tão consciente assim, mas num grau de semiconsciência. E às vezes até de consciência mesmo. Lei da preservação da vida, gente. Eu tenho responsabilidade por este veículo chamado corpo físico. Eu tenho responsabilidade por ele. Como é que nós estamos dirigindo? Pensa no combustível que você está pondo. Porque carro precisa de combustível, né? Tanto quanto, além dessa questão da autopreservação, em muitos casos, devemos auxiliar a movimentação correta daqueles que se acham indecisos ou enfermos na pista. É assim, você não pode negar socorro. Não é? Se você está passando por uma rodovia e percebe alguém numa extrema necessidade, por uma enfermidade, por uma indecisão, é natural que você vai ajudar. Nós estávamos retornando das Minas Gerais e numa praça de pedágio, nós paramos atrás de um carro e nós percebemos que ele pagou o pedágio. Mas continuou batendo papo com a moça lá do pedágio, sabe? Eu imediatamente percebi, falei assim, ele está pedindo informações, ele está indeciso. Ainda mais nesses tempos agora, de muita chuva em Minas, né? Algumas rodovias com interdições, essas coisas todas, pontes rompendo, né? Deslizamentos de terra. Ele permaneceu lá, acho que uns 2 minutos. Indeciso. É natural que aquela moça ofereça as informações adequadas para que eles sigam viagem com segurança. E se tem alguém enfermo, com dificuldade, é natural também e necessário e obrigatório, né, que nós ofereçamos a ajuda dentro do que pudermos, seja ligando para um socorro, para uma ambulância, para um SAMU, para uma polícia, não importa, fazendo algo que contribui, que colabore. Na vida é diferente? Pensemos e cantemos por obséquio. Se
Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Sabe o que eu estava pensando aqui? Não. Se eu dirigisse a minha vida tão bem quanto eu já dirigi o veículo, eu estava feita. Então significa que nós podemos aprender com a situação colocada por André Luiz. André Luiz foi feliz então, né? Já que te possibilitou gerar um pensamento desse, é porque você conseguiu fazer a conexão, né, do trânsito do mundo com o trânsito do espírito. Se isso é bom ou é ruim chegar na conclusão dessa, cara? Você ficou numa cara de desânimo. Não, agora com essa conclusão? É assim, é muito mais fácil dirigir o trânsito do mundo do que a sua vida. Tem sentido, tem sentido.
Ai, ai. Não, eu só filosofei alto, gente. Eu pensei alto aqui. Porque se você considerar no trânsito do mundo, né, dirigir um veículo, né, são menos variáveis a serem observadas, né? Dirigir a vida, é lógico que exige mais. Por Ai, isso talvez seja, né, a expressão da facilidade aqui, né? mas tem uma coisa aí, ó. Por exemplo, né? Agora eu estou dirigindo muito menos em função das minhas vistas, né? Que estão em tratamento. Não posso dirigir à noite. Não estou dirigindo mais em estrada, porque minha visão está um pouco comprometida. Então, assim, diminui bastante, né? Mas, em compensação, as oportunidades de dirigir minha vida aumentaram. Então, diminui num campo e aumenta no outro. Mas você aumentou um serviço seu. Olha, eu vou ler o comentário. O pessoal está interagindo hoje, menino. Deixa um telefone aqui do lado. Deixa eu colocar ele aqui para me ajudar a acompanhar esses comentários. O pessoal está interagindo muito bem aqui hoje. Vou começar lá no Facebook. O Marcelo Cavalcante aqui, ó. Aí, mano, o motorista sou eu e o copiloto é o grande mestre. Ó. Você tá trabalhando de copiloto. Você não dirige, não, mas você trabalha de copiloto. Copiloto? Copiloto? É, né? Não tem pilota, tem? Um feminino de piloto? Eu não sei. Assessoria, por favor, zap aqui para eu esclarecer o povo. Mas esses dias eu escutei uma declaração sua que eu até gostei. Não sei quem falou. Quem que foi que estava com a gente? Acho que era a Simone, né? E falou que você não tem recebido multa, sei lá o que. Você falou, você anda com essa copilota aqui, que você não vai ter multa também, não. É verdade, não gente. foi? De vez em quando ela dá uns gritos, porque... Eu posso contar aqui, vou pôr? O pessoal vai achar que eu grito deixa eu com fazer você, Não, deixa eu fazer uma pesquisa aqui agora com o povo. Gente, vocês querem que eu conte uma fofoca? Não é fofoca espiritual, não, mas é fofoca particular aqui da pessoa. Olha só. Se eu tiver 2 sim no YouTube e 2 no Facebook, eu vou contar, vai ser agora. Olha só, gente. Posso, gente? Posso contar? Ó, vai aguentando aí que eu preciso de uns 10 segundinhos aqui para chegar o... Eu preciso de 2 sim. A Leila Oliveira já falou no Facebook, eu já tive. As Marina e Leila Oliveira já autorizaram da banda de lá. Deixa eu ver aqui no YouTube agora. A Márcia Fernandes já falou que pode. A Selma Sperber também já falou que pode. Gente, não, já deixou. Já passou do tanto que eu precisava aqui, ó. Lógico. Essa criatura aqui, essa aqui, ó. Vou apontar o dedo. Ela tá até olhando lá pro celular. Mas essa criatura aqui já foi, ó. Diminuiu. Ultimamente agora diminuiu bem. Mas essa criatura aqui, se eu não morri de ataque cardíaco até hoje, gente, eu não, desse aí eu tô livre. Desse tipo de morte. Gente, a pessoa, vocês sabem, desde os 4 anos de idade, percebe os espíritos, né? Percebe os espíritos. Tava lá a Betinha, Petitinha, quase que foi internado, porque ela achava que ela faltava uns parafusos, porque o povo não via aquele monte de gente que morava na casa dela, ela enxergava aquele monte de gente para lá e para cá, aquela história toda, né? Mediunidade. E a gente tá na rodovia, 110, 120 por hora. Aí ela, de vez em quando a gente dá uns cochilos, natural, não é? Aí ela dá um despertado assim, gente, e dá um grito daqueles. Aí eu tô mais concentrado na rodovia. Nossa Senhora, o coração quase sai pela boca. Eu falei assim, que foi que... Aí ela falou assim, nossa Senhora, Alex, ainda bem era um espírito. Os espíritos atravessam na estrada, ela acha que é encarnado. A gente já acorda ali meio de uma vez, não sabe separar se é o encarnado ou se é desencarnado. Eu não estou vendo, porque é desencarnado, é o espírito, né? Eles têm o fluxo deles ali, né? E ela não consegue, tem hora que não dá para diferenciar. Explica aí pro povo. Você já quase atropelou alguns, viu? Não, espírito, né? Pois é. Tem mais médios aí que passam por essa situação? Pode manifestar aí. Mas teve um dia que nós passamos tanto risco, porque realmente eu apavorei que você ia atropelar, né, o homem que estava passando.
E era um espírito aí, eu orei muito, pedi muito a Deus para tirar essa minha visão nas estradas, porque eu ia acabar era causando um acidente mesmo. E diminuiu bastante, né? Aconteceu isso aí, viu? Comentários, um comentário do pessoal aqui, eles estão interagindo aqui, ó. A Leila Oliveira falou o seguinte, que se a gente não acha que quando a gente passa das velocidades aqui acima da velocidade da pista, fura sinal aqui dirigindo a vida, o carro da vida, ela falou assim, ó, fica esperto porque está sendo registrado no Departamento de Trânsito Divino. Nossa. Vixe. A Irailde falou o seguinte, tanto no volante do carro quanto no volante da vida, é preciso escutar essa música que você acabou de cantar aí, ó. É preciso de calma. Viu? Dirigir veículos quando a gente está nervoso é perigoso. E a vida então, né? É interessante também alguns comentários aqui ó, nessa linha. A Ana Gambini falou que atualmente ela está dirigindo muito melhor, está mais atenta. E aqui ela está falando da direção da vida, sabe? O Silvano Campos falou o seguinte, que deu uma freada na vida. Que antes ele corria demais e agora ele está mantendo uma velocidade que lhe permite uma segurança maior na condução do veículo da vida aqui. Nós ouvimos isso do Carlinzinho e da Marlizinha também, né? Estão preparando as coisas para dar uma freada na vida, né? Eu tô achando que eles deram uma acelerada, você não achou? Não, mas ele dirige bem, vamos ver. A Wanda César falou que está aprendendo aqui, gente, no convívio com o Evangelho do Amor, a dirigir melhor a própria vida. Muito bem, aos poucos a gente vai conseguindo aí anotar os comentários de vocês. Então também, eu posso também fazer uma fofoca, gente? Você pode falar antes para ver se eu... Não posso não. Então fala logo. A Ângela Fernandes está dizendo, né, que os espíritos andam conosco, dentro do carro, fora do carro e tal, né? Então, quando a Alex me conheceu, que ele morava a 700 quilômetros de mim, ele não aguentava ficar longe de mim, né, gente? Não sei por quê. Ele morava lá e eu morava aqui. Aí dava numa tal de quinta-feira, esse homem rachava de lá para cá, na segunda daqui para lá, e aquela peleja foi quase um ano assim, né, Alex? E ele, para não sentir saudades, ele ia os 700 quilômetros escutando a Betinha, voltava os 700 quilômetros escutando a Betinha. Isso foi, né? Vai, vem. Um dia estávamos numa mediúnica, né? Aí o espírito se manifestou, dizendo para ele que os espíritos já faziam ponto na estrada atraídos pela música. Quando ele passava, já tinha aquele tanto de espírito que ia ou acompanhando o carro ou pulava para dentro do carro. Gente, eu nunca tinha visto um homem tão assustado igual eu vi ele. Eu não estava assustado, não. Ele arregalou os olhos, eu não sei se foi de susto ou de... como é que fala? De admirado, né? E falou com ele dessa responsabilidade, né? Que ele continuasse colocando a música, que ela consolava muitos espíritos que estavam perdidos nesse trânsito aí, né? Aí depois que separou, eles ficaram órfãos. Não sei. Eu sei que o espírito usou uma expressão que o carro é como se ele se transformasse num ponto de luz, né? É como se um rastro de luz. Então, os espíritos que estavam ali às margens da rodovia, eles começaram a perceber e já aguardavam, né? Olha para você ver como são as coisas, né? O Jailson lá, ele disse que foi preciso um problema de saúde para frear a vida. É assim, né, gente? Esse veículo que nós conduzimos, ele é sensível também, né? Ele tem limites, assim como o carro mesmo, né? Carro, veículo motorizado ali dá problema, né? E quando vai passando o tempo, gente, nós temos que ter mais cuidado ainda. Porque chega numa época no carro que você arruma um motor, ele estraga o radiador, aí você conserta o radiador, ele dá problema no câmbio, aí você arruma o câmbio, o pneu, não é assim? É desse jeito. A gente vai chegando na época que o carro ele vai precisando dos cuidados mais detalhados ainda, né? Muito bem. Alguém comentou aqui agora mesmo que o Chico argumentava que não
tirou a habilitação exatamente por essa questão de não conseguir separar os encarnados dos desencarnados ali no momento da Não é da fácil condução, não, né? gente, não é fácil. Esse próximo item aqui, eu acredito que ele já foi comentado aqui, já contemplou o que já falamos até agora, né? André Luiz falou que nós não podemos esquecer os sinais que nos mostram perigo, pausa ou caminho livre, sob pena de entrar em riscos graves. E aqui é interessante, alguém deu uma resposta agora há pouco, quando eu perguntei quem é o motorista da sua vida. Aí alguém respondeu assim: a consciência. Me perdoe, gente, não consegui anotar os nomes para citar vocês aqui, tá? Mas recebam aí os créditos. E eu fiquei pensando nisso e eu cheguei na seguinte conclusão, que na verdade a consciência é o semáforo. Todos nós possuímos, nós não podemos alegar ignorância, falar assim, na minha vida não tem semáforo. Não tem, porque a consciência, ela cumpre exatamente o papel de um semáforo. Sabe, quando você pensa assim, vou acelerar, aí você olha de lado assim, fala assim, deixa eu ver se tem um guarda olhando, né? Assim, deixa eu ver se tem polícia. Não tem polícia não. Eu vou furar o sinal agora, eu vou furar o sinal vermelho aqui. Pronto. Não é, na hora, gente, sua consciência fala assim, sossega. E te avisa, não vá, porque há riscos. E riscos graves. E às vezes ela te fala assim, para. E outras vezes ela fala para você, avança, porque é tão perigoso passar quando o sinal está fechado, do que ficar parado quando o sinal está aberto. Vem alguém e passa por riba do céu, ué. Não acontece isso? No meu goianês, né, gente? Tem um limite de passa velocidade. Por cima. Pode falar isso aí, é legal também. Não, a gente tem que obedecer o limite, né? Nós temos um limite, nem avançar demais, nem ficar muito para trás, né? Tem um limite mínimo de velocidade, aí se você está lembrando, né? Tem um máximo, mas tem um mínimo. Teve alguém que disse aí, né? Quando eu perguntei como é que está a direção da sua vida, alguém comentou assim, eu estou estacionado. Aí não tá bom, né? Quer dizer, está estacionado porque é um momento que requer um estacionamento ou é porque a vida está, de certa forma, congelada, aonde há necessidade de movimento? E a consciência faz esse papel também, fala assim, vamos gente, acelera. Mas a vida também nos respeita, né? Lógico. Estou me lembrando das pistas lá em Portugal, né? Algumas são de 60 km por hora, outras de 80 e outras de 200, 220. Então tem aqueles que andam muito rápido, os que andam mais ou menos e os que andam bem lento, né? Cada um no seu limite. E todos se respeitando para que não haja acidentes, né? Pelo menos nas pistas lá, há esse respeito, né? Mais ou menos. Não, ninguém que anda a 60 vai naquela pista livre. Não, vai. De vez em quando apareciam lá. Por isso que eu tô falando assim, não é... E de vez em quando passavam uns 300 por hora. Você só viu... Pois é, mas risco, os de 60, o risco que ele está correndo ali, né? Mas tem uns que ficam passeando, ficam olhando as paisagens, desatento na vida do mesmo jeito. Então pensemos, gente, dá uma analisada aí agora, porque tem muitos de nós que não tem nem noção, tá tão desligado que nem tem noção desse semáforo divino, bendito, chamado consciência. Então, enquanto essa canção é executada agora, tenta aí dar um observado no seu semáforo aí. Como é que ele está? Quanto tempo faz que você não dá uma observada no semáforo da sua vida, chamado consciência?
Estamos juntos em oração, semeando amor em seu coração. O Evangelho está no ar, vamos todos o bem propagar. Vem, vem, vem participar, é Jesus que agora vem nos chamar. Levanta a corda, vem se alegrar, o Evangelho do amor semear. Há 2000 anos Jesus chegou, seu amor e bondade ofereceu. Saiu estradas a caminhar, seu amor veio nos ofertar. Vem, vem, vem Jesus cantar, o Evangelho de amor faz a fé vibrar. Vem, vem com Jesus amar, tantas almas vão se transformar. O Evangelho está no ar, tantas almas ele há de consolar. Evangelistas a comentar como é bom o amor partilhar. Vem, vem construir o amor de mãos dadas, cantando nosso louvor. Paz, amor e fraternidade, o Evangelho de amor é verdade. Vem, vem, dá-me tua mão, somos todos agora um só coração. O Evangelho é um grande bem, obrigado às famílias, amém. O Evangelho é um grande bem, obrigado às famílias, amém. Convite. Mais um comentário aqui. Interessante. A Tereza Maria falou o seguinte: perdi a saúde e por isso estacionei. Gente, eu espero que nós compreendamos que movimentar a vida não significa somente colocar o corpo físico em deslocamento. Porque se fosse assim, nós teríamos todos os motivos para questionar a justiça divina. Porque muitos irmãos nossos já reencarnam incapacitados de locomover um corpo físico. E isso não impede de dirigir a vida. Porque para o espírito não há limites. O Chico, por bondade dele, lógico, né, eu acredito que coloca esses exemplos muito mais para nós nos visualizarmos do que para ele mesmo. Num diálogo com Emmanuel, quando ele questionava, né, essa questão do avanço da idade cronológica e da perda de energia, né, do desgaste do veículo físico. O Emmanuel dizia para ele: vá na velocidade que você puder. É mais ou menos aquela história: se puder correr, corra. Se puder andar, ande. Se puder engatinhar, engatinhe. Mas no caso do Chico, ele chegou ao extremo, né? Se eu não puder mais me locomover, coloque-se em prece pelos irmãos necessitados. Isso também é dirigir a vida na direção da luz e nos propósitos do bem. Porque senão nós desanimamos, né, Tereza?
Eu sei que você tem feito ações muito bacanas de movimentação espiritual, mas é preciso que isso seja feito com consciência, entendendo que isso também é um movimento. Que isso não significa estar estacionado, parado, estagnado, congelado, tá bom? Aproveitemos isso. E mais com o André Luiz agora para a gente concluir o texto aqui, muito interessante, né, gente? Simples, ao mesmo tempo profundo. Mais um exemplo legal aqui, ó, de comparativo. Em qualquer cochilo de direção, não prescindirá do apoio de guardas que se incumbem de vigilância e policiamento. Nessa nossa viagem mais recente agora, de ontem, né, nós presenciamos alguns acidentes por cochilos. Uma carreta tombou e ali estavam os guardas, os policiais, apoiando. Não há como dispensar esse tipo de apoio. E na nossa vida também é assim. Também é assim. Sempre temos o socorro, né? Mesmo diante das perdas, né? Ele perdeu o caminhão, ele perdeu a carga, mas ele recebeu socorro. Muita gente parou, perguntou se precisava de ajuda, né? Sim. Tinha os especialistas, né? Paramédico, depois é levado ao médico. Independente do que aconteceu com as coisas, ele recebe o socorro, né? E esse socorro, ele precisa ser entendido. Socorro, muitas vezes, é para nos colocar de volta na pista e falar assim, ó, siga a viagem. Às vezes acaba um combustível. Você cochilou. Você não prestou atenção que deveria ter abastecido antes. Né, Alex? Já aconteceu isso conosco. Calculou mal, cochilou. Copiloto não orientou direito a viagem. Isso aí é coisa de copiloto. Não é? Aí vem alguém, te organiza, te ajuda, te auxilia e te coloca na pista de novo. Às vezes, gente, o papel do guarda aqui é tirar você da pista. E às vezes o seu nível de sono está tão grande e você quer insistir e está fazendo zigue-zague na pista, alguém liga para o policial e fala assim, ó, placa, tal, tal, tal. Tá assim, assim, assim. Ele te convida a estacionar e tirar uma sonequinha. Te aplica uma multinha, não é assim? Na vida é do mesmo jeito. Tem gente que anda meio dormindo por aí, vai chegar um ponto que o guarda fala assim, para esse rapaz, essa moça. Por quê? Porque se deixar que siga, vai colocar, lembra do processo da responsabilidade de autopreservação? Está se colocando em risco. Lembra da necessidade que o André Luiz falou que a gente tem que cuidar dos outros? Vai atropelar alguém. Isso acontece. Quanto mais progresso, mais intercâmbio. Aqui você vai entender agora claramente por que você considera que dirigir um veículo é mais fácil do que dirigir a vida. Quanto mais progresso, mais intercâmbio. Quanto mais intercâmbio, mais complexidades no caminho comum. Gente, dirigir lá na melhor cidade de Goiás, que é Itajá, que nem semáforo na rua tem, é uma coisa. Dirigir em São Paulo é outra. Dirigir em Nova York, como a Simone esse dia estava me dando umas aulas lá, é totalmente diferente, uma complexidade muito acima da média. Então, quando nós progredimos mais, aumenta o nível de intercâmbio, de interações. Então fica muito mais difícil dirigir a própria vida. Então, posso Pode interromper, falar. senão eu esqueço. Quando eu estava aprendendo a dirigir, né, o instrutor
muito severo, dirigia muito bem, ele dizia assim, o motorista não pode colocar o copiloto, né, o passageiro, em situação difícil hora nenhuma, até a sua freada. Se o passageiro colocar o corpo para frente, se você deslocar o passageiro durante a sua viagem, você não está dirigindo bem. Então, quando fala tem que cuidar de você, cuidar do outro, né? Cuidar de tudo, eu não me esqueço disso, né? Eu falava, gente, mas como que eu vou dirigir? O passageiro não vai se mexer, né? Aí ele ensinando, né? O cuidado na direção, porque se você colocar também o passageiro em risco, você é o culpado, né? O responsável, essa palavra culpa é perigosa. Responsável. Você sabia que tem uns caminhoneiros que eles fazem até umas brincadeiras? Eles colocam um copo com água bem cheinho no banco do carro e saem dirigindo em algum percurso meio complexo assim para ver habilidade, para testar a habilidade. Aquele que não derrama nadinha é o... Olha. Agora, a pergunta é a seguinte, nós já respondemos aqui quem é o motorista da nossa vida, não é? E quem é o passageiro? Que não pode ser balançado. Pensou nisso? Consegue alcançar essa lógica? Porque numa possibilidade de análise disso aí, ao mesmo tempo que nós somos o motorista, nós somos o passageiro. Como nós estamos dirigindo, levando em consideração a orientação desse instrutor aí? Nós estamos tendo esse cuidado com a gente mesmo? Posso fazer uma fofoca? Lógico. Gente, o menininho aqui, eu acho que ele não enxerga quebra-mola, não. Ele só sabe que passou quando a gente ai, bate no teto e bate na frente. De menos. Não, mais. Eu tenho testemunhas não tenho, não vou perguntar. Vai perguntar não, porque eles vão dizer assim, realmente, ele não enxerga quebra-mola. Melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto, viu? Oh, meu Deus do céu. Eu já vou falando antes. Quebra-mola. Mesmo assim, às vezes ainda passa algo. Quem é o passageiro da sua vida? Nós carregamos nós mesmos, gente. Essa é a realidade. Essa questão dos demais ali, ó, que fazem parte, na direção da vida, nós somos motorista e passageiro ao mesmo tempo. Não é? Pensa bem, por mais que você não acredite nisso, mas essa é a realidade. Mais uma dica final aqui do nosso André Luiz para finalizar o EVA de hoje. Veja, pois, meu caro, se você, até hoje, não foi chamado a observações construtivas, a fim de acertar os próprios passos, não se coloque fora da necessidade de advertências sinceras e amigas, porque você está, por enquanto, na terra. E o imperativo de ponderação e aviso por parte dos outros, em seu benefício, pode surgir amanhã. E é verdade, gente. Várias vezes, né? Isso que ela está falando, né? Eu fico brincando aqui, mas é a realidade. Várias vezes um grito de susto numa determinada situação nos livrou de acidentes gravíssimos. Gravíssimo. Nós tivemos uma experiência saindo de Belo Horizonte, eu estava dirigindo, estava a Liz, estavam mais 2 palestrantes espíritas. Nós estávamos a caminho de uma cidade no interior de Minas Gerais para um evento. E eu atravessei, olhei para um lado e não observei do outro lado e atravessei. E o povo deu, as advertências foram significativas. E se não fosse, eu não teria tido a reação de frear e desviar um pouquinho o carro. E foi por pouco. Eu acho que o anjo da guarda trabalhou bem demais naquele dia, né? Então, muitas vezes, a gente fica impaciente com o copiloto, né?
Esses dias eu vi um vídeo aí, né, uma mulher pedindo pro marido, diminui, vai devagar, daqui a pouquinho o carro te bufe numa ribanceira aí. Provavelmente vocês receberam isso aí, né, por meio das redes sociais. E é assim. Então vamos nos manter mais atentos, né, compreendendo a importância das advertências nessa vida. Porque se você considera que até hoje não te ajudaram, reveja os seus conceitos. Ressignifique o seu olhar, a sua percepção, porque nós estamos na Terra, gente. Numa condição de espíritos perfectíveis, passíveis de sermos perfeitos, mas, por enquanto, ainda caminhando na senda da imperfeição. Nós e os demais motoristas que também conduzem os seus veículos nessa nossa jornada aqui. Beleza? Finalizamos? Sim. Por obséquio? O pessoal está comentando que o áudio aqui é melhor do que no Facebook. Vamos ajustando, né, gente? Então, pessoal, né? Vamos pensar aí como é que a gente está dirigindo a vida. Ter cuidado com os acidentes, né? Ter precaução, uma direção defensiva para o nosso próprio bem. E entender que na estrada da vida não tem só a gente motorista, nem só de passageiro, né? Todo mundo, ou é motorista ou é passageiro. Menino, vou te interromper aqui agora, porque o Marcelo fez um comentário aqui, que eu vou colocar esse comentário aqui para se pensar enquanto você conclui. Ele falou o seguinte, que dirigir carro ou dirigir a vida dá na mesma. Só é complicado se não tivermos cuidados. É isso aí. Quantos caminhos o homem deve andar para semear alegremente? Quanto tempo falta para a gente despertar? Procurar lançar boas sementes. Quantas flores lindas espalhadas por aí, enfeitando o solo que pisamos. Tantas cores vivas espalhadas nos jardins, atraindo tantos colibris. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. Quantas flores lindas nascerão aqui na terra. Linda estação é a nova era. Sinta o perfume, vá correndo à janela, ofereça a rosa amarela. Todas as pessoas já foram convidadas a fazer brilhar a própria luz.
pois agora é a nova era. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. Perfumes são bem-vindos, as flores são tão belas. Floresça, pois agora é a nova era. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. Bonitinha essa canção, né? Nossa, se o povo souber o que a gente vai fazer, Alex? A surpresa que vem por aí, hein? Saberão, saberão. É, saberão, saberão. Gente, amanhã tem mais. Olha o tema. Ainda vou fazer a água, hein, gente? Conectado, viu? Com o que nós já estamos refletindo aqui. Avise a você. Ó, a assessoria já mandou a informação aqui. Eva é cultura. Falou que o feminino de piloto pode ser a pilota ou o piloto. E que a pilota é uma forma mais atual de formação do feminino, né, da palavra piloto. Tá aí. Obrigado. A pilota que continua firme. Vamos preparar a nossa água para a fluidificação, porque vamos convidar o Dr. Bezerra de Menezes com sua equipe para adentrar os nossos lares e derramar em profusão bênçãos de amor e paz para cada coração. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual o Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. E assim, Senhor, nós vos agradecemos pela bendita noite que nos
nos foi ofertada. Muito obrigada a todos que participaram, a família do Evangelho de Amor, os desencarnados, a espiritualidade. Que aprendamos dia a dia a dirigir as nossas vidas com prudência, com cautela e, acima de tudo, com coragem, pois nos depararemos com as curvas, com as subidas, com as descidas, com os deslizamentos de barreiras, com a aquaplanagem. Nós nos depararemos com as estradas de terra, com os asfaltos, com os buracos nas pistas causados pelas chuvas, mas também teremos ao nosso lado, nas grandes viagens, campos verdejantes e perfumados, relevo de belíssima imagem. Teremos o mar, teremos os planaltos, as planícies, as matas ribeirinhas, teremos os pântanos, teremos as areias movediças, teremos os solos argilosos, mas passaremos também por terras férteis. E nós, viajores dessa grande estrada da vida, sabemos que o nosso destino, a nossa maior viagem, é a viagem do Espírito. Que saibamos, Senhor, nos preparar, guiando esse volante da vida com as mãos firmes, a mente desperta e o coração tranquilo, para atravessarmos as barreiras, as pontes, os elevados, os viadutos, as grandes estradas de alta velocidade, de baixa velocidade, rumo ao progresso, aprendendo a cuidar de nós, de quem estiver no caminho e de quem puder aparecer no inusitado das nossas experiências, enquanto piloto da própria vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Jesus, aquele que nos mostra o verdadeiro caminho, que deixou limpa a estrada por onde deveríamos passar, iluminando-a para que pudéssemos percorrê-la com segurança. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito bem, que coisa boa, que momento bom, né? Então, pilota, passageiros, pilotos e pilotas do mundo inteiro, né? Nossa, boa noite, beijo para todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui pilotando o Evangelho de Amor, né? Se Deus quiser. Mais alguma coisa? Algum recadinho? Não, né? Joinha, não custa nada, faz um bem danado. Deixa o joinha aí. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no Facebook, né? Curta a página, porque com certeza isso vai facilitar esparramar esse Evangelho do Amor pelo mundão de Deus aí.
Gente, olha, telas, livros, pendrive, CD, MP3. Entre em contato conosco aí, a gente vai enviar para vocês, no mínimo, as orientações, os esclarecimentos e, lógico, que os produtos também. Aí a gente vai despachar amanhã, né? Os quadros da rifa. É mesmo? Já estão bem sequinhos. Hoje a gente fez o teste. Já dá para despachar todos. Que bom, né? Acabou. Acabou. Então, beijo. Lá vai o beijo hoje. Ó, esse beijo vai ser direcionado. Ele vai pegar a direção do seu coração. Ele não vai fazer nenhuma curva, nenhuma subida, nenhuma descida. Ele vai direto para o seu coração. Pega que ele é seu. Lá vai. Vai com Deus. Beijinho. Até amanhã, meu povo.